Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série Apocalipse, revelando as profecias. O tema de hoje é o tema número 3, Carta à Igreja de Pérgamo. Tema 4, né? Carta à Igreja de Pérgamo. E falando das 7 igrejas do Apocalipse. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia que eu estou pregando a Tua Palavra. E que eu possa sempre pregar a Tua Palavra com êxito e com retidão. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para pregar essas verdades da Tua Palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus, falar sobre a igreja de Pérgamo. Vamos falar da carta à igreja de Pérgamo, que o autor da carta, João. Vamos com o capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Vou explicar para vocês por que Jesus mandou João escrever isso para a igreja de Pérgamo, que aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. O porquê? Já já. Aí está o mapa, falando da igreja de Pérgamo, que ficava na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. E na tabelinha das 7 igrejas, está lá Éfeso, né, que eu já fiz o vídeo, que foi do ano 31 ao 100. Falei semana passada de Esmirna, né, que foi do ano 100 a 313. A tabelinha está errada aí, mas é 313. E Pérgamo, de 313 a 538. E o Pérgamo é aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. O Éfeso falou que aquele que tem na sua mão as 7 estrelas. Esmirna falou o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Agora, Pérgamo, que é aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Vou falar se tem alguma repreensão ou não daqui a pouco. Aí está os escritos, né? De escritos antigos sobre a igreja de Pérgamo, a historicidade, né, da igreja de Pérgamo. E o significado e a importância do nome, né, que toda a igreja eu vou trazer, né, isso, né, o significado e a importância do nome, que e a igreja de Pérgamo tem a altura e a elevação. Vou mostrar o porquê. Cidadela ou Acrópola. Essa era a cidade mais alta daquela região da província da Ásia Menor. Era uma cidade alta, né, de grandes estruturas. Por isso que ela é considerada a igreja muito maior que tem. 300 metros de capacidade. E foi o Eólios, foi os gregos, né, que era de uma cidade, né, de Eólios, que reformou a cidade no ano 1150 a.C. Quer dizer, foi formada há muito tempo. As igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, não é Tiatira, Sardes,
Filadélfia e Laodiceia existem há muito tempo. Não foi só a Laodiceia mesmo, não começou em 1844, começou o período da igreja. Eu estou falando do período das igrejas, mas as igrejas existem desde de Cristo vir para a Terra, antes de Cristo. Essas igrejas existem. Para vocês verem a história, quando eu já preguei já o livro de Atos, como se diz, fala de Paulo em Éfesos, né, que ele foi em Éfeso, lá na igreja, para pregar a palavra de Deus e combateu com os incrédulos de lá. Então, quer dizer, existe já. É o período que o Apocalipse apresenta das igrejas. Não é que ela foi fundada naquele período. Não. É a era do período ali que começou a profeticamente a se expandir, a funcionar, como se diz. Mas existem há muito tempo. Quando eu fiz o Apocalipse há 2 anos atrás, eu falei sobre a história de cada igreja, das 7 igrejas. E teve unção e perseguição. Aí está as estruturas de alta patente e os incrédulos, né? Que cada igreja tinha, né? Incrédulos, né? É como se diz, aonde em todas as igrejas que existe, se não tem um incrédulo no meio, opa, tem alguma coisa errada. Lógico que mente que uma igreja de hoje, se você montar uma igreja com, com pessoas que estejam prontamente a buscar a Deus, ajudar ali na comunidade, ajudar a estabelecer o bem, eu vou achar um pouquinho estranho, porque se, se você vê nas igrejas de hoje as brigas, a incredibilidade, a inveja, isso sempre existiu. O que eu falei antes disso é fantasia da minha cabeça. Vamos se dizer assim, de todo mundo ir bem, ajudar comunicamente, ajudar na comunidade, a todo mundo se prontear a buscar a Deus. Agora, isso tem que existir, mas as pessoas hoje não fazem esforço de existir. Então, naquela época já tinha isso. E por que Jesus mandou o João escrever, aquele que tem a espada de 2 gumes? Porque a igreja tinha o formato e usava, formato não, a igreja usava essa descrição, espada de 2 gumes, usava 2 espadas. Não é 2 espadas, né? É a espada, o, o objeto, né? E a capa da espada, espada de 2 gumes. Repetindo de novo, aquele que tem a espada de 2 gumes. Como se diz, Jesus falou para João, escreve isso para 7 igrejas. Jesus conhece tudo, conhece do começo ao futuro, ao fim. E sabia cada coisa das igrejas e sabia a característica. E foi falando para João. Isso não é maravilhoso? Aí está. A província de Pérgamo, hoje em ruínas, né?
Mas, aí o teatro, né, que tinha em Pérgamo, e o versículo 13: sei onde habitas, que é de onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negastes a minha fé. Quer dizer, tem ali os incrédulos, que está fazendo ali o trono de Satanás, mas tem aqueles que batalha, briga para acabar com a incredibilidade. Mas é como se diz, o erro está ali no meio e fica naquela briga constante. Mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que era o homem que tinha lá naquela época, que brigava com os incrédulos, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, que existiu. É porque eu falo a você, a igreja existe bastante tempo e ele existiu bem antigamente. Então por isso que Jesus já escreveu isso desse homem, que ele foi morto por dizer a verdade, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Versículo 13. Quer dizer, hoje Satanás habita em bastantes igrejas, né? Hoje está habitando ali, principalmente na católica, que, querendo ou não, sem os membros perceberem, está ali. E, como se diz, e para os membros está tudo bem ali, sem perceber que tem algo a mais ali. E não só na católica, no evangelismo, né, na igreja evangélica, até própria, que aquela que brigava para a verdade, que quando começou no século XIX, estava ali com a verdade, né, de Ellen Goldwhite, Tiago White, seu marido, Joseph Bates, quer dizer, então, que tinha verdade ali. Só ali. Eu dou valor no começo da igreja adventista. Hoje já não dou mais valor. Hoje é mais uma igreja que Satanás habita. Aquela que tinha a verdade, que tinha a profecia na ponta da língua e que transmitia a profecia para o mundo. Hoje já não transmite mais. Até ela, que eu me maravilhei quando eu comecei nesta igreja, há 6 anos atrás. E para mim foi uma novidade, mas o meu amor pela essa igreja acabou durante o tempo e vi que tinha se perdido na verdade. Que pensa que tem a verdade, mas hoje não tem. É como se diz assim, vive uma vida de ruínas e parece que a pessoa está sustentando ali. É como se diz, pode sair, mas ela quer permanecer ali. É a igreja adventista, que pensa que tem a verdade, mas não tem. Aí, ó, Pérgamo, o trono de Satanás. A igreja em Pérgamo. Você vê que as estruturas altas. E não foi igual à igreja de Esmirna? Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, porém, são sinagoga de Satanás. Não é a mesma coisa? Não é paralelismo entre a igreja anterior e a igreja que eu estou pregando agora? Quer dizer, é a mesma coisa. Como existiu na igreja de Éfeso, como eu falei que Paulo brigou com os incrédulos, batalhou contra os incrédulos, foi até expulso de lá. E tem a igreja de Esmirna, que começou do ano 100 e foi a 313, que também teve a era das perseguições e teve incrédulos ali no meio, que
concordavam com a perseguição, que é como se diz assim, se escondiam na hora da provação e ficavam do lado do erro e fazia da igreja o trono de Satanás. Então, quer dizer, não tem paralelismo aí? E a igreja de Pérgamo? Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Mas retens o meu nome e não negastes a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós. Quer dizer, sempre ali na era da igreja de Pérgamo, bem antes mesmo de existir na sua data, no período, sempre batalhou, sempre expandiu para a verdade. Aí está a, a construção, né? Mas que hoje está em ruínas. Mas quando estava no período, quando estava existindo, né? Bem antes também, era uma cidade bonita. Aí está o corredor aonde se chega à igreja de Pérgamo, santuário de Esculápio. Aí está. E tinha forte menções na medicina. Mas olha só o símbolo da medicina. Hoje você vai nos hospitais hoje, símbolos satânicos tem dentro daquele hospital. Mas vai falar, ah, Guilherme, você é como se diz, é observador demais, não tem nada a ver. É como se diz, lógico, que tá ali o símbolo que estão usando ali, coisas da maçonaria, né? Tudo bem ali, o que eu posso fazer? Mas que tem. Eu não posso desprezar aquele ali. Mas várias figuras dentro do hospital é satânica. Templo de Trajano. Aí também tinha esse templo dentro da igreja de Pérgamo. E de novo, Pérgamo, o trono de Satanás. Pérgamo, a cidade dos livros e da ignorância espiritual. Quer dizer, era uma cidade boa de produzir livros, mas tinha ignorância espiritual. E Pérgamo é a igreja casada com o mundo. Hoje as igrejas hoje são casadas com o mundo. Não é bem diferente, não. São iguais. As igrejas de hoje casam perfeitamente com a igreja de Pérgamo. E com as 7 igrejas, né? Casam perfeitamente. Hoje, todas as igrejas que existem hoje são casadas com o mundo. Tem as igrejas pequenininhas, que eu sei ainda que existe. Não vou generalizar o território inteiro de toda a cidade do mundo, como se diz. Mas que não são todos os membros que são ali, junto ali com Deus. Tem uns que são casados com o mundo. Heresias de Pérgamo. O objetivo dessa doutrina era levar o povo de Deus à prostituição e à idolatria, a fim de enfraquecendo-os moral e espiritualmente, extorquir-lhes os bens materiais. Adoração a ídolos, né? Adoração às imagens que não ouvem, não falam, nem agem, não andam, né? Como se diz. Ali, está ali o... É como que teve no... E Jesus fala ainda a doutrina de Balaão. Balaão que era o feiticeiro na época de Moisés. Ali da igreja, ali de
Deixa eu tentar lembrar ali, eu esqueci o nome do reino que existia ali, que queria, a Moabe, os Moabitas, que queriam, o rei de Moabe mesmo queria que Balaão, como se diz, amaldiçoasse aquele povo. Mas Deus interviu e, através de Balaão, falou para Balaão: vai e abençoa aquele povo. E quando Balaão começou a, a abençoar o povo, o rei de Moabe ficou esquisito, não entendeu muito, que ele não estava fazendo o que ele falou. E imagens, né, de adoração, como o de César, que introduziu nessa cidade, e o livro de Gênesis, que fala da época de Noé, da inundação, né, do dilúvio, que ele acabou com os incrédulos, que fazia do mundo a casa de prostituição. E hoje eu estou vendo que não é muito diferente do passado. Hoje o mundo está como o dilúvio de Noé, que até Jesus mesmo nos evangelhos falou: eu virei como nos dias de Noé. E Sodoma e Gomorra, que existiu 500 anos depois. Dilúvio e Sodoma e Gomorra passaram-se 500 anos em separação entre os dois. E o povo não tem jeito. O ser humano é como se diz, pode ter um dilúvio agora, acabar com a humanidade e poucos se salvarem, que virá de novo a incredulidade. E também Gênesis fala da Torre de Babel, Nimrod. Quer dizer, a toda era surge um incrédulo, acaba, procria de novo, forma um novo povo e a incredulidade continua. Gálatas capítulo 2, verso 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Exatamente. E quem hoje está invadindo as igrejas, está mandando as igrejas calarem a boca, de profetizarem mentira e não a verdade? Jesuítas. Jesuítas hoje estão espalhados pelo mundo com propósito, com propósito de falar: opa, calem a boca, senão eu acabo com isso tudo. Acabo com as suas TVs, com a sua igreja. E isso é sério. Pensar, o Guilherme está enfatizando. O Guilherme está mentindo. Está falando isso só para botar medo. Não é? É verdade. Igual eu digo para as pessoas. Vocês acham que eu, sendo um pregador, um pastor, estou dentro de uma igreja, estou ali, os membros gostam de mim, os membros, nem chego a falar a idolatrar, que tem muitos hoje na igreja que idolatram padre, pastor, como se fosse um objeto de adoração. Isso é um erro gravíssimo. Mas, vamos lá. Estou lá pregando, não prego o que eu quero, e sim o que a igreja pede. E conversei
com minha cunhada isso uma vez e ela ficou de boca aberta. É mesmo? Falei, é isso. E nós não conhecemos nada o que há por trás das câmeras, como se diz. Igual tem na TV. O que rola atrás das câmeras ninguém sabe. E que tem falcatruas, tem manipulação que não é o que você pensa. E não é que o pregador ou pastor pode pregar. O que eles querem que você pregue. Pensou? Se eu puder pregar, se eu for em qualquer igreja, católica, adventista, evangélica, tem várias igrejas aqui ao redor na minha casa. Mas se eu chegasse lá e pregasse o que eu quero, que coisa maravilhosa! Pregar Daniel, Apocalipse, pregar a verdade, que coisa maravilhosa, não é? Mas não posso. Eu chego lá nas igrejas e eu falei, eu quero ser pregador aqui. Estudo lá o que eles passarem para mim, que já vai passar coisa errada para mim já, e vai enfatizar a minha cabeça, a minha mente, a dizer coisas erradas, a distorcer o evangelho, a profecia. Quer dizer, não tem jeito, irmãos. É patota. É mentira. Pontífice Máximo tinha na época ali da igreja de Pérgamo, que hoje vocês verem, né? Papa, a igreja que é a prostituta do Apocalipse, a igreja católica. Então você vê que na era das na época, né, da era das igrejas, tinha essa barbúndia. Aí está o ginásio de Pérgamo. E tinha adoração pela aquele que eles falam, deusa Atena, que tem nada a ver. É mentiras que se introduzem dentro de uma adoração. É que nem a Igreja Católica hoje faz sobre, principalmente, o foco de hoje da adoração da mentira é Maria, que tem até santuário. E pessoas acreditam que aquela imagem é de Maria, mas não é. Que aos poucos você vai sabendo da verdade. Não é de uma hora para outra que você sabe da verdade. Muito estudo, vários anos. E vou falar para vocês que a imagem de Maria é de Artemis, de Semiríades, mãe de Nimrod, que se introduziu na história da mentira de Satanás como deusa. E há vários anos, desde a época de Moisés, Davi e fundo período da história da humanidade, tem essas adorações falsas. E, mais uma vez, Pérgamo sempre teve adoração dessa deusa que eles falam, que é Atena, que não significa coisa nenhuma, para não falar outra palavra. Aí no versículo 13 tem as inscrições demais, retens o meu nome e não negastes a minha fé. Tem pessoas que é aquele que briga e não nega a fé, como se diz. Versículo 14. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque. Balaque era o rei, eu não lembrava o nome. E lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-as a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Quer dizer, isso existiu desde a época de Moisés, né? Balaão e Balaque,
existiu na época de Moisés. Você viu em Daniel que eles foram cativos em Babilônia e que o chefe dos eunucos queriam que eles comessem comidas sacrificadas a ídolos. Quer dizer, a mesma coisa. Sempre tem. Olhe em mercados hoje. Se você ler as descrições que estão no pacotes das coisas que você compra no mercado, você não compra. Porque todas as mercadorias estão sacrificadas a ídolos. Ou estou errado? Eu acho que não. Versículo 15. Assim tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Exatamente. Aí está. Balaão abençoando o povo e Balaque ali atrás sem entender o que ele está fazendo. Versículo 16. Arrepende-te, pois, ou senão virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quer dizer, a palavra, né? A espada significa, quando no Apocalipse está dizendo, a espada afiada na boca de Jesus é a palavra de Jesus. A palavra bem forte e bem eficaz. E a repreensão aceitaram os ensinos de Balaão e o seguem a doutrina dos nicolaítas. É a repreensão de Jesus para a igreja de Pérgamo. E o conselho, arrependa-te. É que é o conselho de hoje para as igrejas. Arrependa e voltem ao primeiro amor. É que eu sempre falo aqui no canal. A espada de dois gumes é a palavra de Deus, a Bíblia. E que é a nossa luz para entender a verdade. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As que vencer darei o maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Exatamente, povo de Deus. Fala do maná escondido, que o maná é na era dos que vivia na época de Moisés, dos israelitas que fugiram do Egito e ficaram no deserto, que todos os dias, anos, e durante os 40 anos que passaram pela incredibilidade do povo de Israel, desculpe da palavra, né? Que eu não compreendo até hoje o que os israelitas fizeram naquela época. É pobreza, imbecilidade. Desculpem na palavra, mas para mim é imbecilidade. Os 12 espias foram espiar a terra. Voltaram, ficaram 40 dias, voltaram, e só Josué e Calebe falaram o bem daquela terra. Os outros ficaram com medo dos gigantes, os sem fé, que eram gafanhotos diante dos gigantes. Imbecilidade, sem fé. Os 10 fizeram daquela nação 40 anos de pobreza no deserto, de não entrar na terra prometida. E, na época de Moisés, o tabernáculo terrestre. Em Hebreus capítulo 9, versos 3 a 4. Vou ler aqui para vocês, Hebreus capítulo 9, versos 3 a 4. Esperem só um pouco.
Hebreus capítulo 9, versos 3 a 4. E por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu. E as tábuas da aliança, quer dizer, está aí, ó, dentro do tabernáculo, está a lei, né, dos 10 mandamentos, a vara de Arão e o maná escondido que tinha, igual na época de Moisés, para os israelitas. E Jesus é o centro de toda a Bíblia, é a palavra de Deus. Jacó, quando batalhou com o anjo, mudou-se o nome para Israel, que teve fé. Abraão, mantendo a fé, Jesus, né, Deus, né, que conversava com esses homens, era Jesus. Ele falou antes que Abraão, em João capítulo 8, verso 40, antes que Abraão existisse, eu sou. É ele que conversava com essas pessoas. E Abrão mudou-se o nome para Abraão. Saulo, que foi que ia para a perseguição contra os judeus, contra os israelitas, e na estrada de Damasco foi repreendido por Jesus, mudou-se o nome para Paulo. E em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que Paulo escreveu para a igreja de Coríntios, ele falou: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Exatamente. Então, povo de Deus, vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez de mim o seu servo para pregar as verdades de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau!